Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Paz seja convosco. Que tenhamos uma noite agradável na presença do nosso Deus. Somos gratos pela vida que Ele nos tem dado, pela vida que Ele nos tem otorgado. Cada dia é um dia de festa, de agradecimento ao Senhor. Nossa vida é uma vida de celebração, assim precisa ser, de gratidão por tudo quanto o Senhor nos tem proporcionado, porque tudo que vem de Deus é bom. Deus seja louvado nesta noite. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida que o Senhor nos tem dado, pela saúde, Senhor, por ter nos guardado e nos protegido de todo o mal. Reconhecemos, Senhor, que temos recebido de Ti provisão e cuidados. O Senhor nos tem guardado, Senhor, dessa enfermidade que tem assolado o mundo. E mesmo, Senhor, se fôssemos acometidos por ela, Senhor, temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Seja o Teu nome louvado nessa noite. Oramos no poder do Teu nome, Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho. Theopneusto 2, ok? Vamos falar um pouquinho da palavra soprada por Deus. Tá? Vamos dar continuidade àqueles 3 primeiros vídeos, né? Uma série de 3 vídeos. Eu falei um pouquinho sobre o processo de interpretação da palavra de Deus, a chamada hermenêutica. São dicas básicas para que você possa ter isso como uma ferramenta, né? Para que você possa se reportar ao texto bíblico com algumas ferramentas para te ajudar a elucidar, esclarecer o texto bíblico. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 2. Ok? Eu vou ler. Você já, com certeza, já está com o texto localizado. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo número 2. Eu pergunto para você, a quem foi endereçado esse texto? Esta carta. Nós acabamos de ler que tem um destinatário cujo nome é o jovem pastor de Éfeso chamado Timóteo. Então, no primeiro momento, lembrando ainda daquela regra de hermenêutica, aquela regra de interpretação, que o primeiro ponto que é preciso ser considerado é que o texto tem um destinatário. Portanto, se tem um destinatário, a mensagem é elaborada para este portador, para esse destinatário, que em questão aqui é o jovem pastor Timóteo. Paulo, então, ele direciona esta carta, escreve essa carta para Timóteo. Então, o destinatário do texto, né, da lavratura, da escritura desse texto é Timóteo. Timóteo é o destinatário. Isso é uma regra fundamental para entendermos os textos bíblicos. E aproveitando o ensejo que nós lemos Timóteo, lembrando que há uma pequena diferença entre cartas, né, e epístolas. As cartas, quando fala cartas, é mais pessoal, é mais destinada a um indivíduo, né? É mais aquela coisa peculiar, aquela coisa para uma pessoa. Epístolas, né? Você vai encontrar epístola de Tiago aos Hebreus, epístolas de Pedro, por exemplo, são cartas, ou epístola, melhor dizendo, cartas sim, mas carta no sentido de ser geral. Então, se é uma carta que é geral, que é para muita gente, nós chamamos de epístola. Então, a diferença da carta para epístola é que carta é pessoal, direcionada geralmente ao indivíduo, e epístola tem um caráter mais universal, mais direcionada a muita gente. Ok. Lembrando daquelas 3 regras básicas quando você se direciona ao texto sagrado. Lembra? A tríade: ler, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar o texto. Então você vai ler o texto quantas vezes for possível.
né? Leia o texto várias vezes, principalmente se você for pregar e for transmitir ou trazer um estudo bíblico. Leia tantas vezes quanto for possível, até que esse texto tenha os seus elementos dentro de você, até que você tenha dentro de você o conteúdo do texto. Obviamente que depende da nossa capacidade de memória, mas não vamos memorizar todo o texto, mas estamos familiarizando-se com o texto, isso é importante. Explicar o texto à luz do pensamento do autor, lembra disso. Você tem sempre que perguntar o que o autor queria transmitir com esse texto. O que esse texto queria dizer para o autor, né? E a partir daí que você descobrir esses conteúdo do texto para o autor, o que levou ele a escrever, né? O que ele queria transmitir, você descobriu isso, pronto. Aí você tira esse conteúdo digamos, o conteúdo desse texto, e a partir daí você vai pensar na exegese do texto, ou seja, você vai pensar na aplicação do texto para o seu ouvinte, ok? Isso nós chamamos de aplicação. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Só lembrando você, como eu falei da última vez, que toma cuidado para você logo de cara não querer aplicar o texto. O texto está preso a uma realidade cultural, né? Fiz até pequenas anotações aqui. O texto está preso a algumas realidades culturais, linguísticas, temporal, que você não pode ignorar. Eu falei a vocês no último vídeo que entre nós e o período de Jesus tem mais de 2000 anos. Esse mais de 2000 anos implica numa cultura própria, implica numa linguagem própria, numa linguística própria, né? Implica em um contexto cultural próprio. Então, de nós até Jesus, um período de Jesus, período dos apóstolos, 2000 e poucos anos. De nós até Moisés, até o período da lei, do decálogo, vamos colocar aí quase 3.500 anos. Então, cada época tem a sua cultura, tem os seus hábitos, tem a sua linguística própria. Então, quando você pegar as escrituras, lembra que você está tratando com uma outra cultura, que você está tratando com uma outra realidade temporal. Há um lapso muito cultural, um lapso cultural e temporal entre você e o período de Jesus, entre você e o período de Moisés. Eu citei aí 2.500 anos, 2.000 anos, né? 2.000 anos até Jesus e até Moisés 3.500 anos, né? Mais ou menos. Estou aqui jogando por alto, mas em torno dessa data, dessa datação. Ok? Então é preciso que você considere isso, é bastante pertinente. Então a hermenêutica tem esse sentido, né? O sentido próprio por causa desses lapsos que há na cultura, que há na língua, que há, digamos, nos hábitos daquele povo, né? Na forma daquele povo compreender uma determinada situação. Então considere isso quando você pegar qualquer texto sagrado. Qualquer texto sagrado, você vai se dirigir com essa tríade, pensando digamos, no período cultural daquela pessoa, pensando no período temporal, no lapso temporal, e pensando também na forma que eles se relacionavam, nos conceitos, na linguística. Ok? Olha, não consigo gravar por causa disso. Ó, agora o caminhão do ovo. Tá bom? Mas vamos continuar assim mesmo, senão a gente não consegue gravar um vídeo. Por exemplo, fala um pouquinho de linguística. Para nós, a palavra, eu vou citar aqui, a palavra simpático. Simpático para nós. O que é simpático para nós? Simpático ou simpática é aquela pessoa agradável, aquela pessoa que tem presença, aquela pessoa que dá gosto de estar perto dela, ela é carismática. Essa é, na nossa concepção, uma pessoa agregadora, uma pessoa simpática. Mas no período grego, né, a palavra simpático vinha da palavra, por exemplo, siparê.
né? Se parrer significa sentir a mesma coisa, que seria para nós hoje a palavra empatia, né? Sentir a dor do outro, conceber, perceber da forma que o outro está percebendo, sentir conforme ele está sentindo. Então, esse era o sentido da palavra simpático. Para nós hoje é empático. Eu estou mostrando para vocês que os termos, as expressões vão mudando no curso do tempo, né? Os glossários, as etimologias, os termos, os léxicos, tudo isso vai sendo modificado no curso, né? No curso dos tempos, né? No decorrer do tempo. Então é nesse sentido que nós temos que tomar cuidado com o texto sagrado, considerando essas variantes, né, do próprio texto. Por exemplo, algumas palavras que nós precisamos dar alguns exemplos de algumas palavras que para nós parece que tem um sentido só. Vou dar um exemplo. A palavra muito conhecida que você está usando agora nesse período de pandemia, que é a palavra fé. Eu tenho fé que eu vou sair desse momento. Tenho fé que a humanidade vai superar mais esse trauma, né? Então a palavra fé no grego é pistis. Só que a palavra fé no grego, né, ela aparece no texto grego com várias implicações. A fé ela pode ser uma fé salvadora, aquele texto de Efésios 2:8, que fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Um texto soteriológico, ou seja, um texto que fala de salvação. Ou a palavra fé é aquela coisa da convicção, né? Aquela coisa lá do Hebreus, né? De capítulo 11, aquela coisa da fé miraculosa. Ou a palavra fé tem sentido de crença, ou confiança, né? Ou mesmo está implicando a caráter. Então, a palavra fé tem várias implicações. Uma outra, como exemplo, a palavra cosmos, né? Você vai encontrar no grego, na nossa Bíblia, cosmo, né? Mundo, traduzindo para nós, mundo. Mas a palavra mundo pode ser entendida como mundo físico, pode ser entendida como sistema de, digamos, de valores, né? De ideologia perniciosa. Ou seja, vou dar um exemplo, a questão da sexualidade. No sentido de mundo. O que é a sexualidade na concepção, no sistema do mundo, na ideologia do mundo? Por exemplo, né, a sexualidade é algo relativo, ela é cultural. Então, mundo aqui, né, tem um sentido de relativo, tem um sentido de ideologia. Então, nós temos que tomar cuidado com as palavras que você encontra no texto bíblico. Nem sempre a fé é uma fé salvadora. Às vezes a fé que está falando o texto é uma fé de crença, é uma fé de operação de milagre, é uma fé, digamos, ligado a uma convicção pessoal. Então temos que tomar alguns cuidados e analisar o devido contexto. Para a gente fechar esse primeiro vídeo, eu vou lembrar você lá do Salmo 23 que eu preguei para você, né? Que eu usei como modelo de laboratório, né? Lembra que eu usei o Salmo 23 para trazer um pequeno laboratório, né? Uma hermenêutica prática, né? Uma homilética prática, ou seja, uma pregação de maneira prática. Eu usei o Salmo 23, eu li para vocês lá o texto no hebraico, Adonai Roi Lo Ressar, que nós vamos encontrar na língua original, simplesmente o Senhor meu pastor não faltará, né? O Senhor meu pastor não faltará. E isso implica em dizer que a presença do pastor é que não faltará, né? Não é coisas que não faltará, mas a presença do pastor. E a presença do pastor, ela garante o que vem depois do versículo 2, né? Que ele me leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, refrigera minha alma, né? Guia-me pelas veredas da justiça. Então, a presença do pastor traz isso à sua ovelha. Então, temos que tomar alguns cuidados para não colocar elementos estranhos no texto sagrado. Quem tem que falar, quem tem que fluir é a ideia do texto. Não é aquilo que está na minha cabeça, na minha mente, uma ideia preconcebida
que eu introjeto no texto. Isso tem um nome, não é exegese isso. Exegese, lembra que a palavra exegese que é extrair? A palavra exegese, extrair. É o poceiro que está cavando, tirando água. É o garimpeiro que está tirando terra para encontrar o minério precioso, né? O ouro tão precioso. Então a palavra exegese é de fato extrair, tirar, né? Tirar para fora. Essa é a ideia, parece que é redundante, mas é isso mesmo, tirar. A ideia de tirar para, né? Aquela ideia de buscar, de extrair. Então, muito diferente de eigese, que é você introjetar elementos estranhos no texto. Deus os abençoe. Vamos então a um outro vídeo, mas para que isso não seja muito alongado, tá bom? Eu estou tendo muita dificuldade aqui por causa do ambiente externo, caminhão de coisas aí, de produtos que estão passando e vendendo. Um abraço a vocês, até daqui a pouco.